Fala galera marota que curte uma boa dica de cinema e arquitetura. Nessa segunda parte desse documentário da construção de Brasília, nós vamos entender como a ditadura militar influenciou na estruturação de Brasília e também das cidades satélites. E se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima e também vou deixar aqui na descrição. Corre lá para assistir, porque um depende do outro. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todo esse processo. Mas antes, deixe seu like aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Bora pro vídeo. Devido à grande crise econômica vivenciada pela população brasileira naquela época, não só a cidade de Brasília, mas como todas as cidades do Brasil, passaram por uma grande crise econômica, o que também influenciou na estruturação dessas cidades. Mas afinal, o que são as cidades satélites? São aquelas que ficam ao redor de Brasília e que surgiram com o intuito de abrigar trabalhadores que vinham de várias partes do país atrás de emprego e de uma vida melhor, ajudando assim na construção da nossa capital. Por definição, cidades satélites são aquelas construídas ao redor de uma cidade principal com o intuito de beneficiar essa cidade. E esse termo também não é mais utilizado porque nós já sabemos que a maioria dessas cidades já conseguiram autonomia e não dependem mais dessa cidade núcleo. E pega a pipoca, e chama a família e tem cine e arquitetura para assistir. De forma que, efetivamente, tem muita gente que confunde Brasília com o autoritarismo de um determinado momento, assim como confunde Brasília com a corrupção de alguns setores da vida pública brasileira, que não são, de certa forma, de Brasília, mas que vêm de fora. No governo Costa e Silva é assinado o AI-5. O presidente passa a ter poderes para fechar o Congresso, cassar mandatos, demitir juízes, suspender garantias do judiciário e censurar a sociedade civil. Os estudantes, intelectuais, artistas e trabalhadores de esquerda foram os mais perseguidos durante a vigência do AI-5, o mais repressor e emblemático dos atos institucionais. Essa capa é a capa do Correio Brasiliense de sexta-feira, 30 de agosto de 1968. Aqui a polícia havia concentrado professores e alunos numa quadra esportiva que a gente percebe no fundo da foto, e as pessoas já estavam sendo levadas ou para essa cancha, para essa quadra, ou então já levados do campus para para a prisão. Foi um dia de tumulto muito grande, como as fotos demonstram, né? As pessoas foram surradas. Talvez isso tenha sido o fato mais marcante da ditadura em Brasília. A invasão da nova universidade, sonho da intelectualidade brasileira, a Universidade Livre de Brasília. O governo do general Médici foi o mais duro da ditadura e da repressão, e também o auge do chamado milagre econômico. A produção crescia e se modernizava num ritmo espetacular. A entrada do capital estrangeiro no país criou as condições para o desenvolvimento urbano das cidades, a ocupação da Amazônia e a realização de obras gigantescas, como a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói. Quase tudo parecia dizer que a prosperidade seria eterna. Mas, simultaneamente, as cidades cresciam de modo desordenado, a vida no campo desvalorizava-se e a dívida externa aumentava. O Brasil crescia e se endividava ainda mais. Os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. No início dos anos 70, músicas, filmes, peças de teatro, livros, a imprensa, tudo estava sob o controle da censura e dos órgãos de segurança nacional do governo militar. A cidade sofreu com o país todo essas questões e amargurou assim o silêncio constrangido durante todo esse período, né? Por se tratar do centro do poder político, Brasília viveu a ausência de liberdade de forma muito intensa. Durante o período mais crítico da ditadura militar,
A capital brasileira se desenvolveu e construiu sua identidade em silêncio. As cidades satélites cresceram em ritmo acelerado, a exemplo das periferias de outras capitais do país. Bem, as cidades satélites, algumas tornaram-se autônomas, né? O caso de Taguatinga, o caso de Sobradinho, mas que tem vínculos ainda com o plano piloto. O plano piloto, querendo ou não, é o polo, né? O polo que irradia, etc, etc. Mas presumo eu que essas cidades vão gradativamente, umas mais rapidamente, outras menos rapidamente, se afastando do plano piloto, tornando-se também polo. Em meados dos anos 70, o milagre econômico deixou de ser um milagre e deu lugar a uma dura realidade, que influenciou profundamente os últimos governos militares, a crise econômica. Junto com ela, a pressão da sociedade civil pela volta das liberdades democráticas obrigou o presidente Geisel a iniciar a transição política. O general João Batista Figueiredo, o último presidente militar, concretizou esse processo. No período, foi decretada a lei de anistia e se aprovou a reforma partidária, permitindo a criação de vários partidos políticos. Os governadores, prefeitos e todos os representantes do Congresso voltaram a ser eleitos pelo voto popular. O Brasil, ao longo dos anos 80, passou a respirar o ar da democracia. Eu fiquei fora de Brasília e voltei justamente na época em que se iniciavam os primeiros movimentos de abertura. A votação das diretas foi à noite, por exemplo. E as pessoas se encaminhavam, freiras, padres, estudantes, comerciantes, pessoas de todas as orientações, de todas as idades, crianças, e a esplanada estava coalhada de militares, com cachorros e carros de combate, inclusive. No entanto, isso se passou e se percebia com uma certa pressão orgulhosa da população que tentava demonstrar que estava disposta a suportar, vamos dizer, a noite, a vigília e torcer para que as diretas acontecessem naquele momento. Na Constituição de 1988, a população de Brasília conquistou o direito de eleger o governador, deputados e sua Assembleia Distrital. Esse período de abertura, o início da abertura, as diretas já, assim como mais adiante, bem diferente, o impeachment do Collor, foram períodos que mostraram que a cidade tinha espaço e condição de servir de cenário para essas disputas civis, cidadãs, de forma exemplar. Por exemplo, no impeachment, quando a gente percebeu a praça sobre o Congresso, que é a própria cobertura do Congresso, e mais o Senado sendo assim ocupado pelo povo que subiu em cima da cúpula do Congresso com bandeiras. Há muitas fotografias bonitas daquela época, sabe? Com a campanha das diretas e o movimento pelo impeachment do presidente Fernando Collor, em 1990, Brasília retomou a sua vocação política e democrática. A capital reencontrou sua história. No planejamento original, o urbanista Lúcio Costa pretendia que o plano piloto abrigasse as mais diferentes classes sociais. O objetivo era evitar a divisão entre bairros ricos e pobres. De acordo com o projeto original, as cidades satélites seriam habitadas após a ocupação da área metropolitana. E é preciso lembrar que Brasília foi prevista, o plano piloto, para ter entre 500 e 750 mil habitantes. Ela não tem 360 mil, não tem 400 mil habitantes ainda. No entanto, no Distrito Federal já existem 2 milhões de habitantes que habitam de maneira sofrível alguma dessas cidades, que são efetivamente cidades dormitórios de pessoas que trabalham no plano piloto. E quando isso aqui tudo tiver mais digno, aí já vai ter uma valorização que vai empurrar esse povo aqui para uma periferia mais distante. Então a questão da cidade abrigar gente de todas as classes sociais não depende do urbanismo, é uma questão do sistema político-econômico que a gente vive. Em Brasília, o imprevisto venceu o planejado.
a cidade cresceu em um ritmo muito superior ao esperado, e sua população já sofre dos problemas característicos das grandes capitais brasileiras: moradia, falta d'água e de estrutura de saneamento, poluição dos mananciais e baixa qualidade de vida. Em Brasília, você tem muitos direitos que você não tem nas cidades tradicionais, principalmente cidades tradicionais cosmopolitas, que se tornaram grandes cidades. Por exemplo, você tem direito ao silêncio. A noite em Brasília é de um silêncio incrível. E, ao mesmo tempo, você tem o direito de se deslocar diagonalmente em todas as direções. Por exemplo, os prédios das superquadras, eles são 6 andares sob pilotis. Aquele pilotis é como se fosse uma calçada pública, não pertence ao prédio, é público. Então, você pega uma reta e você escapa passando por baixo de prédio, seguindo na direção que você bem preferir. O André Malraux, que certamente tinha razões de ser gentil conosco, era a inauguração da cidade, mas ele disse que essas colunas talvez sejam os fatos arquiteturais mais importantes desde as colunas gregas, porque de lá para cá não surgiram outras, já que as próprias colunas romanas eram cópia das gregas. Brasília é uma cidade inventada. Há algumas décadas atrás, essa paisagem do Cerrado era um grande descampado. Não existia aqui nenhuma construção. Brasília não é a única cidade planejada do Brasil e do mundo. Existem outras. Mas, certamente, sua beleza arquitetônica é singular. Brasília é uma cidade patrimônio. Preservá-la não é apenas cuidar do passado, mas refletir sobre seu futuro. Brasil, um país de todos.